E aí, quais são os jogos que definiram seu gênero desde o dia que foram lançados até os dias atuais? Fala galera, beleza? Diego aqui e hoje eu trago mais um vídeo pro canal e a gente vai falar sobre um assunto que é muito interessante. Quais foram os 5 jogos que influenciaram o gênero que ele faz parte desde o dia que foi lançado até os dias atuais? Mecânicas, estrutura, história de jogos lá antigo que até hoje são grandes referências e influências no seu meio. Mas antes de mais nada, eu queria pedir para você que não é inscrito aqui no canal, cara, se inscreve aí, a gente tá criando uma comunidade muito legal, muito bacana. Isso tem me deixado muito contente de ver que vocês têm interagido, que vocês têm conversado aqui nos comentários. Eu fico muito feliz e isso me dá mais engajamento e mais vontade de trazer conteúdos como esse aqui para vocês. E se você quiser ajudar muito o canal, eu quero pedir 2 coisas para você. A primeira, senta o like aí no vídeo para o YouTube poder entregar para mais pessoas esse conteúdo. E a segunda, compartilhe com seu amigo para que ele possa também ver aqui e curtir esse conteúdo com a gente, beleza? Sem mais delongas, bora pro vídeo. Cara, sem dúvida os videogames evoluíram muito ao longo das décadas, conforme os anos foram passando, os videogames foram ganhando mais estrutura, mais tecnologia, e isso tem, né, influenciado os games ao longo dessas décadas que foram passando. Mas tem muitos gêneros que nós conhecemos, amamos, que são títulos icônicos de sua época, que foram passando, e que eles moldaram o que a gente conhece hoje, o que a gente experimenta hoje de jogar. Eles influenciaram e definiram, sem dúvida nenhuma, os gêneros que eles fazem parte e revolucionaram, por que não, a indústria de games, trazendo isso para os games modernos. O primeiro game que eu quero falar para vocês hoje é o game que realmente esse definiu o que era um jogo de luta para aquela época e para os dias atuais. Eu tô falando dele, o Street Fighter 2 do Super Nintendo. Cara, ele foi lançado em 1991 e ele é amplamente reconhecido como o pioneiro de como os jogos de luta deveriam ser dali em diante. Óbvio que antes dele existia, né, alguns jogos de luta, existiam o próprio Street Fighter I, que é horroroso. Existiu ele e, cara, eu acho que a Capcom conseguiu captar uma forma de fazer jogos de luta com a sua essência ali, com as suas mecânicas, sabe? Com o Street Fighter 2, que sem dúvida nenhuma, pra mim, hoje, ele é um dos games que, se você jogar, botar pra jogar hoje, você vai falar assim, cara, parece que eu tô jogando um jogo de luta atual. Parece que ele é tão moderno assim, mas ele foi lançado na época do Super Nintendo? Como assim, né? Sem dúvida nenhuma, cara, ele empregou umas mecânicas de games, assim, umas mecânicas de golpes, de movimentos muito complexos, né? Mas fáceis de executar ao ponto de tornar o jogo de luta muito mais dinâmico, muito mais gostoso e divertido de jogar. Cara, hoje é sinônimo de golpe básico, sem ser só soco e luta, meia-lua. Quando você faz um meia-lua e dá um murrinho, que ele solta o Hadouken, aquilo ali é maravilhoso. E hoje qualquer jogo de luta que você pegar, você acaba tentando fazer esse movimento. Mas a maioria deles, o meia-lua ali, cara, você já sabe que se você faz meia-lua soco, ele vai soltar o Ryu. Cara, e isso é incrível. Eu nem sei se foi ele que inventou isso, foi ele que aplicou esse lance do meia-lua. Mas a forma que o jogo funciona, sabe? Você ter os rounds, você ter essa dinâmica de cada personagem, ter o seu sistema ali de golpe, de combo. Cara, isso eu tenho certeza, mano, que foi incrível pra sua época. E eu tenho certeza que isso foi tão impactante que todos os jogos que saíram, né, em posterior a ele, copiaram metade das coisas que ele fez, que ele inventou ali, que ele trouxe, definindo aquilo ali, né? Cara, eu tenho certeza que jogos como Mortal Kombat, o Tekken, o próprio The King of Fighter, respirou ali, ele nem tomou a água da fonte, ele bebeu mesmo com gosto, como se fosse da torneira, para trazer as mecânicas do Street Fighter 2 para os seus jogos, né? E é muito engraçado porque, assim, uma das coisas que o Street Fighter 2 também popularizou foi os torneios competitivos, cara, ao redor do mundo. Ele moldou uma cena de esportes de jogo de luta que a gente conhece até hoje. Ele foi um dos pioneiros a fazer isso, cara. Então, assim, as pessoas se reuniam para fazer campeonato de Street Fighter 2. E hoje a gente vê isso tão fácil, assim, campeonato de CS, de LoL, Valorant, sabe? De FIFA, de Street Fighter mesmo. Mas quem trouxe esse sentimento de, pô, eu quero competir valendo algo mesmo, assim, foi sem dúvida nenhuma o Street Fighter 2. Então ele é um dos jogos que mais
mais influenciaram e influenciam até hoje o mundo dos videogames e o seu gênero de luta, claro. O segundo game que nós vamos falar hoje, ele definiu, cara, ele revolucionou o que era um jogo de 3D da sua época. A gente tá falando dele, o Super Mario 64. Ele foi lançado em 1996 e a Nintendo lançou justamente ele para revolucionar. Ela falou assim, eu vou chutar o pau da barraca e eu vou trazer o conceito de 3D com movimentação 3D mesmo, sabe? Com o analógico. Ela falou assim, eu vou chutar todas as estribeiras e eu vou lançar o jogo que vai definir como que um personagem anda em um mundo 3D. E sem dúvida nenhuma, esse foi o Mario 64. Ele foi um dos pioneiros a trazer a jogabilidade 3D que realmente era fluida, sabe? Qualquer movimentação que você fazia no analógico, o personagem apontava para aquela direção. E, cara, pra época foi surreal, porque a gente estava acostumado com aquela transiçãozinha de 2D e tal. Mas quando o Super Mario surgiu, cara, aquilo foi disruptivo para sua época. O modelo de câmera atrás do ombro do personagem e você poder mudar a posição dela, cara, isso foi incrível pra época, isso revolucionou. Tanto é que a Nintendo usa até hoje o Super Mario, as mecânicas básicas pelo menos, você vai ver que todos os Super Marios 3D, seja o Super Mario Sunshine, o Super Mario o Galaxy, o Super Mario o Odyssey que saiu pro Switch, todos eles respiram a mecânica do Super Mario 64. E não só ele também, tá? Outros jogos também se beberam dessa fonte, como o Banjo-Kazooie, The Legend of Zelda, o próprio Crash Bandicoot na época também, por mais que ele fosse um 3D meio que em trilhos, vamos dizer assim, não em trilhos igual os joguinhos de trilho mesmo, mas ali de corredor, sabe? Até 2D, um pouco 2D, mas ele influenciou muito isso, cara. E não só isso, mas, cara, ele realmente trouxe um mundo aberto por console de mesa, cara. Você tinha liberdade de andar no mundo, no castelo, nos quadros. Cara, você tinha liberdade. Essa é a sensação. Essa é a palavra que define Mario 64. Liberdade de movimento. Você literalmente podia se mover da forma que você quisesse, pular onde você quisesse, fazer o que você quisesse no jogo. E isso, sem dúvida nenhuma, foi disruptivo e revolucionário e com certeza continua a influenciar até os dias de hoje. Terceiro game que nós vamos falar é um game que, sem dúvida nenhuma, trouxe esse gênero, não só tornou ele popular em todo sentido, mas ele trouxe para as pessoas como eu, pessoas como outras pessoas que jogavam jogos mais como Mario Kart, Mario Party, sabe, esses jogos mais populares, ele trouxe pra gente, ele popularizou o RPG, o RPG de turno mesmo, pra gente do ocidente. E eu tô falando dele, sem dúvida nenhuma, o Final Fantasy VII do PlayStation 1. Ele foi lançado em 1997, um ano depois do Mario 64. E, cara, ele não só foi um marco pra série do Final Fantasy, que vinha de uma época que ele usava muito os sprites, aquele desenho 2D dos seus personagens, mas ele foi crucial, cara, para popularizar o gênero RPG no ocidente. Cara, quando você vê a evolução do Final Fantasy VI, que aqui no ocidente veio como Final Fantasy III, pro Final Fantasy VII, que, cara, ele era em 3D, você ficava louco com aquilo. Eu acho que nem todo mundo conseguiu zerar, que nem eu, na época, não consegui zerar, porque é meio complicado, a gente tinha um videogame desbloqueado, às vezes o CDzinho não funcionava, que são 3, 4 CDs, então assim, é bem chatinho na época de jogar. Mas eu tenho certeza que você foi muito influenciado por Final Fantasy, por gostar. Se você hoje gosta de RPG de turno, tem 2 games que fizeram você gostar disso. O primeiro, e óbvio, Pokémon, e o segundo, Final Fantasy VII, do PlayStation 1. Cara, ele trouxe uma história muito envolvente, ele trouxe personagens complexos, como toda a franquia Final Fantasy sempre fez, né? E também trouxe ali os seus turnos, mas, cara, sem dúvida nenhuma, ele foi um dos grandes responsáveis por impactar os RPGs japoneses e o seu gênero de RPG japonês aqui no ocidente. Então a Squaresoft na época, né, ela trouxe um conceito novo de RPG para nós ocidentais. Eu tenho certeza disso. Eu acho que a maioria das pessoas que jogam hoje, que gostam de RPG de turno, muitos deles vieram por conta do Final Fantasy VII.
Óbvio, nós podemos falar aqui sobre o Chrono Trigger, que foi um dos melhores jogos de RPG do Super Nintendo, mas nem todo mundo teve acesso ao Chrono Trigger, nem todos puderam ter o prazer e o deleite de jogar. Mas quando veio o PlayStation 1 e o Final Fantasy VII, a história mudou completamente e hoje a gente tem uma galera adepta aqui no Ocidente a jogar RPG de turno, muito por conta desse jogo também. E óbvio, Pokémon. O quarto jogo que a gente vai falar, sem dúvida nenhuma, é um dos jogos que impactaram jogos de plataforma de uma maneira dinâmica. O que eu quero dizer com isso? Você já sabe, de velocidade. E o game que a gente vai falar é ele, o Sonic the Hedgehog do Mega Drive. Cara, é muito engraçado porque assim, quando ele saiu, lá em 1991, o grande competidor dele era o Super Mario. E ambos funcionam teoricamente da mesma forma, né? Eles são um side-scrolling 2D de plataforma que você vai jogando ali e passando de fase, matando os bichinhos e tal. Só que o Sonic trouxe um diferencial que não era muito comum para os jogos da época, que era o quê? A dinamicidade. Ele era muito dinâmico. Cara, pensa num jogo dinâmico e rápido, é o Sonic 1 do Mega Drive. Sem dúvida nenhuma, ele chega a ser assim, ó, cara, muito diferente do Super Mario. Quem tava acostumado a jogar Super Mario, quando chegou no Sonic, ficou assim, opa, peraí, que é isso, cara? O que tá acontecendo? Eu não consigo ver, não consigo entender as coisas, tá muito rápido. Então, assim, eu tenho certeza que o Sonic serviu de influência pros jogos atuais também, porque a gente tem esse lance da dinamicidade, de ser dinâmico, de ser rápido, trazidos também para alguns jogos atuais, né? O Sonic não só era o mascote da SEGA, né? Mas ele redefiniu o seu gênero próprio de jogos plataforma com foco e ênfase na velocidade, né? Então isso trouxe uma sensação de urgência e dinamismo tão rápido, tão forte assim pras fases, cara, que, cara, tudo parecia ser rápido. A fase, o fato dele correr, os sprites e principalmente a trilha sonora, cara. O quanto a trilha sonora desse game impactou, mano, porque ele trazia a sensação de velocidade. Você não pode ter só um jogo rápido, você tem que ter uma trilha que acompanha essa velocidade. E sem dúvida nenhuma, o estilo de gameplay com essa trilha sonora foi um divisor de águas que diferenciou o Sonic dos outros jogos. Então a forma do Sonic agir, a forma do Sonic correr e essa combinação de velocidade com trilha sonora, eu tenho certeza que serviu de influência até hoje para grandes jogos que nós jogamos até os dias de hoje. E o último jogo que a gente vai falar, eu não poderia deixar ele de fora. Como vocês sabem, ele é um dos meus jogos, se não o, que nem eu sempre falo, o jogo da minha vida, o meu jogo favorito, o jogo que eu mais amo, mas não vou falar de Super Metroid. Eu vou falar do irmão mais velho dele. Sim, eu vou falar do Metroid do Nintendinho. Foi ele que gerou tudo, ele que deu o start, o início, ele que deu o estalar de dedos para um dos gêneros que eu mais amo de jogar, para uma das franquias que eu mais adoro, e sem dúvida nenhuma, ele revolucionou, trazendo o conceito de Metroidvania nos seus primórdios de Nintendinho. Ele foi lançado em 1986 e, cara, o Metroid introduziu aquele conceito de exploração não linear nos jogos de ação e aventura. Geralmente, como a gente... Vou pegar aqui de exemplo, o Super Mario. O Super Mario, ele é basicamente a mesma coisa que o Metroid. É um side-scrolling ali, linearzinho, que você vai passando de fase em fase e você já sabe o que você tem que fazer. Quando o Metroid surgiu, ele mudou completamente esse conceito. Porque você não tinha mais fases para passar. O mapa era um mapa gigante, é um mapa único. A única coisa que havia de transição, e com certeza eles usaram isso de uma maneira para fazer o loading das telas, era você abrir a porta para passar para um outro lugar do mesmo mapa. Então, cara, ele definiu o que é você não ter uma linearidade no jogo, cara. Isso, pra época, desculpa, é surreal. A gente tá falando de um sistema que era muito simples, cara. Um videogame que era muito simples. E quando a Nintendo trouxe isso, cara, eu tenho certeza, mano, que eles pensaram assim... A gente criou um gênero de jogo novo e a gente nem percebeu. Cara, e assim, qual que é o lance do Metroidvania, né? É a ideia de você ter ação, exploração e progressão através da coleção e aquisição de habilidades que você vai pegando ao longo do caminho. Por isso que eu falo que muitos jogos modernos bebem da fonte, bebem demais de Metroid, cara. O jogo mais atual que eu joguei e que é cuspido Metroid, mano, é o Star Wars Jedi Survivor, cara. Ele é completamente Metroidvania. Pra você acessar certos lugares do planeta, lugares que
você precisa do mapa, você precisa de uma certa habilidade. E você não sabe onde está essa habilidade. E você não sabe como você vai conseguir essa habilidade. Então, esse conceito de exploração, cara, meu, sem dúvida nenhuma, Metroid foi pioneiro na sua época. Pioneiro demais, cara. Como você desbloqueia as passagens, lugares secretos, paredes que você podia quebrar pra pegar equipamento novo, pegar bomba, pegar um power-up pra sua armadura. Cara, isso foi disruptivo. Eu sou apaixonado por Metroid, cara. E por jogos Metroidvania. Assim, pra quem não sabe, Metroidvania é a junção de Metroid com Castlevania. Mas não o Castlevania antigo, mas a partir do Symphony of the Night, que realmente ali ele adaptou e falou, cara, nós somos o Metroid e vamos explorar esse castelo do Drácula, que pra mim é o que faz muito mais sentido. E se você for parar pra pensar, cara, quando o Metroid foi introduzido, eu tenho certeza que as pessoas olharam e falaram, caramba, meu, eu acho que esse jogo não vai dar em nada, vai ser muito legal, muito divertido, mas não vai chegar a influenciar os outros jogos. Cara, ele influenciou os jogos até hoje. Cara, a gente pode pegar, como eu falei, a questão da série Jedi de Star Wars, que é muito Metroid. Um pouco também a gente pode pegar ali de Zelda, porque o A Link to the Past, ele trouxe ali meio que esse sentido de tipo, pô, você pode pegar um power-up pra você upar ali, pra você entrar. Então, assim, os games foram meio que se adaptando. E os jogos atuais, cara, que fazem e se empenham a ser um Metroidvania, eles fazem com maestria, cara. Hollow Knight, Axiom Verge, são games, cara, que trouxeram a essência do Metroidvania pra si, e não só trouxeram, mas potencializaram, tipo, de uma forma que o jogo fica maravilhoso. Então, um dos jogos, meu jogo favorito, Super Metroid, mas a série em si, Metroid, foi responsável por criar um gênero novo e trazer, sem dúvida, aí para até os tempos atuais, grandes influências nos seus gêneros através do seu game. Então é isso, gente. Esses são 5 jogos que não apenas definiram seus gêneros, mas também moldaram a maneira como jogamos videogames até hoje. Suas inovações, mecânicas, design e os estilos continuam a influenciar tantos desenvolvedores para quantos nós temos aí espalhados pelo mundo, trazendo alegria pra gente que amamos videogame e amamos esses gêneros de jogos que eles definiram. É isso, eu quero te agradecer que ficou até aqui no final do vídeo. Quero pedir pra você que não é inscrito no canal, mais uma vez, se inscreve aí, vamos ajudar o canal a crescer. Isso é muito importante, porque a gente tá conseguindo aí criar uma comunidade muito legal pra nós que gostamos disso, que amamos e falamos sobre videogame. Se você curtiu, não esquece de curtir, compartilha aí com seu amigo, fala pra ele, cara, vem aqui descobrir um pouco mais sobre o mundo de games através do canal do Diego, que vai ser muito legal. Muito obrigado pra você que assistiu até aqui, mais uma vez, e como sempre, até a próxima.